Michael. Hoje eu vou apresentar o circuito elétrico 4. Esse é o último circuito da série de circuitos elétricos em corrente contínua. O circuito 4 eu dividi em dois circuitos, e o que se deve observar é que a gente vai trabalhar agora com instrumentos de medida. Instrumentos para medir tensão e corrente. O primeiro circuito é esse aqui. Eu continuo pegando o circuito no livro do Sádico, página 67, circuito 2.68, que a gente tem um amperímetro aqui, é 2 malhas e um amperímetro. Esse amperímetro aqui, a gente vai destacar ele utilizando um pacote chamado Xcolor. Pela primeira vez a gente vai fazer a inserção de mais um pacote no nosso arquivo de dados. E o circuito B é esse aqui, com voltímetro aqui. Eu peguei o livro na mesma página, circuito 2.69. Então a gente vai trabalhar com esses dois circuitos. Sempre que tu trabalha com desenho de circuitos, a ideia que tu tem que ter em mente é que são dois pontos e que tu tem que fazer a conexão desses dois pontos. Além disso, com os circuitos que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai mexer um pouco no estilo de cada um desses circuitos. Então a estrutura text do nosso arquivo de dados vai se comportar da seguinte forma. A gente, além de habilitar os 3 pacotes que a gente já está acostumado, a gente vai acrescentar um pacote de estilo, que é o pacote Xcolor. A gente continua abrindo o ambiente de desenho e definindo a tipologia do nosso circuito. O terceiro passo, a gente define a localização de cada segmento. E o último passo é desenhar cada segmento que a gente está trabalhando no circuito. Vamos ver os elementos. O pacote Xcolor, eu vou ensinar 2 métodos para fazer a manipulação de cores lá dos nossos medidores de tensão e corrente. Trago aqui também legendas, tanto na horizontal como na vertical, e 3 dicas para fazer os nossos 2 circuitos aqui. Então vamos ver nossos elementos. O V-Source, que é o elemento que a gente está acostumado aí, o nosso elemento resistor, nosso R, o nosso comando short, curto-circuito, e o nosso comando open. Primeira vez a gente vai trabalhar com esse circuito aberto aqui. E os nossos instrumentos de medidas, o voltímetro, a gente vai chamar pelo comando volmeter. E o amperímetro, a gente vai chamar lá no programa ammeter. Então agora falando um pouco sobre o pacote Xcolor. Dentro desse pacote tem todas essas cores aqui, ó. Red, yellow, light green, pink, green, black, brown, purple, blue, gray, lime, teal, cyan, white, olive, violeta, magenta, dark gray, orange. Então eu vou mostrar aqui como que a gente trabalha com o pacote Xcolor em circuitos. Então vamos lá. Primeiro eu vou salvar isso aqui, Novo, salvar como, teste, salvar, assistentes, início rápido, artigo. Vou habilitar aqui agora 4 pacotes. Space, TKZ, PKZ, Euclid, Use, Space, Circuit, PKZ. Use Cage Xcolor. Aí, agora abriu o ambiente de desenho. Begin, PKZ, Picture, tipologia American, fechar o ambiente de desenho. Vou colocar aqui 2 diodos. Então eu vou definir 2 pontos. Vou colocar eles em série. PKZ, def points, abre e fecha chaves. Múltiplos de 3, A, vírgula, vezes 3, B. Isso aí. São os nossos 2 pontos. E eu vou colocar 2 diodos. 2 diodos não, 2 LEDs. Então, draw, meu ponto A, to empty. Vou botar um LED e vou botar aqui fill para preencher esse LED com uma cor. Vou colocar purple. B, ponto e vírgula, draw, B, to empty, LED, fill, blue. C. Compilando. Preciso de mais um. Esqueci de colocar o erro aqui, porque eu esqueci de colocar a localização do ponto C. Vou botar C. 3C. 3 pontos. Aí. Fez o que a gente queria, colocou 2 LEDs nas cores que eu determinei aqui. É isso aí. Agora eu vou colocar, a gente sabe que traço e o O minúsculo me gera um nó aberto aqui, e traço nó minúsculo me gera um nó aqui, aberto. E para o nó fechado, como que fica? Fica asterisco, traço de A a B, vai preencher um nó,
e vai fazer a conexão aqui com esse fio. E aqui embaixo vai ser ao contrário. É fio aqui e o nó aqui na ponta. Então, fio e o nó. Fio e asterisco. Compilando isso aí. Esse é o primeiro método para trabalhar com o pacote Xcolor. E o segundo método, como é que é? Que é o método que eu prefiro e que eu utilizo mais. Eu vou tirar esse purple aqui, blue aqui. E antes de iniciar o meu documento, eu vou usar assim, ó. Define color, abre parênteses, fecha parênteses. Eu vou nomear ele de roxo. E aqui vou colocar, vou abrir chaves, fechar chaves. E aqui dentro eu vou escrever RGB, Red, Green e Blue. E vai me gerar um número. Que número que é esse? Eu vou lá no Paint, aí que todo Windows tem. Vou aqui exatamente na cor que eu quero aqui. Em qualquer variação, ó, vermelho é 232, verde é 0 e azul 232. 232, 0, 232. Tá, então definimos aqui uma cor, roxo, através do RGB e usando a numeração indicada, a gente define a nossa cor roxa. E agora, Define Color azul, RGB, tipo de azul que eu quero, eu venho aqui no Paint, o azul, não sei se é aqui, ó, vermelho 119, Red 119, Green 255, azul 255. Então, vamos colocar essas numerações lá. Ok, definimos as nossas cores aqui. Na verdade, eu vou deixar purple e blue. Vou criar mais um desenho aqui embaixo. Criar isso aqui, abrir outro aqui embaixo. Não precisa modificar a localização, né? Só vou mexer aqui. Em vez de chamar purple e blue, eu vou lá nas nossas definições, roxo e azul, para a gente comparar. Compilando, aí, justamente as cores que a gente utilizou lá. Eu prefiro esse método, ele parece trabalhoso, mas ele não é. É só tendo em mente que eu preciso das cores RGB para indicar aqui a cor que eu quero chamar. E o nome aqui pode ser o nome que tu quiser, beleza? A gente já tinha observado que as legendas aqui são divididas em horizontal e vertical. Vamos relembrar como é que são as legendas na horizontal. Então, o comando L, ele deixa a legenda, o rótulo do elemento acima dele. E o comando A deixa abaixo. Quando a legenda é na vertical, o comando L deixa na direita e o comando A deixa na esquerda. O primeiro circuito que a gente vai começar a trabalhar é o circuito A. Esse circuito aqui, a gente tem que se atentar à indicação de corrente e a gente vai inserir o nosso amperímetro aqui. É um circuito bem simples de duas malhas. A primeira coisa que a gente vai fazer é a localização dos nossos segmentos. Eu dividi o circuito aqui em 7 pontos: A, B, C, D, E, F e G. E já defini aqui os nossos pontos X e Y de cada ponto, ok? Para mim, isso é bem intuitivo fazer. Agora, se tu tá com alguma dificuldade de fazer isso, eu sugiro que olhe o vídeo anterior, que eu ensino a fazer a localização de pontos pelo GeoGebra. Então, chegamos na melhor parte, que é trabalhar com o nosso arquivo de dados. Eu vou começar habilitando os pacotes iniciais e depois instalando os pacotes que a gente precisa para desenvolver circuitos. Habilitando os 3 pacotes. E agora acrescentando mais o pacote de estilo, né? Que é o Xcolor. Dentro de Begin Documento, abri o ambiente de desenho. Abri e fechei o ambiente de desenho. Tenho que inserir aqui a tipologia dos meus elementos. America, localização de cada um dos meus pontos. Definir cada um dos meus pontos. TKZ, def points, abre chaves. Primeiro ponto tem uma vírgula aqui, o último ponto não tem vírgula e fecha a chave. Agora, vou desenhar cada um dos segmentos. Então, vamos lá. Draw A, to, resistor. L é o resistor de 16 ohm, space 0.10 para me dar um espaço horizontal, né? Ômega B. Draw B, to, ammeter, vai até C. Draw C, to, short D. Um curto-circuito. Draw F, to, short G. Draw F, to, short E. Ponto e vírgula. E agora os paralelos. Draw A, to, V source A igual a 4 space 0.10 centímetros volts. Não, aqui eu vou tirar o space, só botar o número aqui e fora a unidade. A, to, E. Draw C, to, é o resistor. A igual, eu quero o elemento à esquerda, né? Então é 40 space 0.10 centímetros, ômega C, to, F. Draw D, to, outro resistor.
Opa, abre e fecha colchetes, R, UAA, cifrão, 60, a space, 0,10 centímetros, ômega, G. Acho que eu desenhei todos os elementos. Vamos ver como é que vai ficar isso. Compilando, é isso aí. Aqui no amperímetro, eu tenho que escrever em cima, amperímetro. Eu vou botar uma vírgula aqui, vou botar L igual a amperímetro. Fiz isso, eu esqueci de fazer uma coisa, que era nomear aqui a cor que eu vou preencher esse amperímetro. Define color, abre chave, fecha chave, abre chave, fecha chaves, abre chave, fecha chave. Que cor que eu vou colocar aqui? Sei que aqui no meio é o RGB. E aqui vai as 3 numerações que a gente precisa. E aqui o nome. Deixa eu ver, eu vou botar verde. Vou botar algum tipo de verde ali. Vou abrir meu Paint. Vou aqui em editar cores. Pegar um verde qualquer. Deixa eu ver esse aqui. 0,221, 0. Esse é o meu RGB. 0,221, 0. 0,221, 0. Voltando para o código aqui, eu vou dar uma vírgula e eu vou escrever fill igual a verde. Vamos ver como é que vai ficar compilando isso aí. Tá faltando só um detalhe, que é a seta aqui indicando que tem uma corrente. Como que eu coloco essa seta, a corrente aqui? Para quem não lembra, eu abordei esse assunto no circuito 2. Sugiro que assista esse vídeo porque lá tem todas as direções que a corrente pode passar dentro do circuito. Na dica 3, eu trago aqui a indicação de corrente. É nessa posição que a gente precisa, então a gente vai utilizar o comando F maior e o circunflexo. Vamos lá? Então eu vou aqui do segmento A para o segmento B. Depois da legenda do resistor, coloco uma vírgula e escrevo F de flow maior circunflexo igual cifrão, abre cifrão, fecha cifrão e apóstrofo e linha, né? E esse linha está em itálico. Quando a gente coloca aqui esse cifrão, automaticamente a informação vai ficar em itálico. Aí, finalizamos o circuito 1. Então, vou colocar aqui circuito A e aqui vai ser o nosso circuito B. Então, vamos lá. Qual é o nosso circuito B? É esse aqui. São 3 malhas, considerando que isso é uma malha fechada, né? A gente tem que se atentar a indicação de tensão e o voltímetro aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a localização dos nossos pontos. Localização dos nossos segmentos do circuito B. Então, foi dividido 13 pontos ao longo do circuito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. E aqui está a indicação de X e Y de cada ponto. Ok? Então, a gente tem que colocar esses pontos lá no nosso arquivo de dados. Abaixo aqui de circuito B, eu vou abrir de novo o ambiente de desenho, fechar o ambiente de desenho. Agora eu vou colocar todos os nossos pontos. Abre e fecha chaves, estão aqui todos os nossos pontos. Tu faz o negócio correndo aqui e esquece de colocar o TIKZ Picture. Então, circuito A, circuito B, compilando. Circuito B ficou muito junto aqui. Vou colocar, assim como a gente usa o HSpace, a gente tem como colocar um espaço na vertical. Aqui, ó. VSpace, tá 1,5 centímetros, para separar o circuito aqui do título. Tá bom. Desenhar cada segmento do nosso circuito B. E vai ficar desse jeito aqui. Agora eu vou compilar. Basicamente é esse circuito aqui, mas a gente tem que indicar a tensão aqui e a gente tem um erro aqui no nosso voltímetro. O que aconteceu aqui? Para resolver esse problema aqui, eu vou utilizar o comando node. O comando node, ele permite que eu defina qual é o meu eixo central neste voltímetro aqui. Como acontece isso? Aqui na minha dica 1, a respeito do comando node, nós vimos no vídeo passado como usar esse comando. Eu abri aqui o pacote de circuitos TIKZ, né? E aqui estão todos os instrumentos de medidas. Observem este elemento aqui e este elemento aqui. No caso que a gente vai utilizar é esse aqui, que é parecido com este aqui. Então, a partir disso, eu posso definir que meu ponto central é right, center ou left, ok?
Então lá no meu comando Node eu vou definir um nome para este elemento aqui, para definir a região central e assim poder deixar o nosso voltímetro da maneira que está no circuito do SADIO. A minha dica 2 diz respeito ao comando Anchor. No vídeo passado a gente viu que as coordenadas geográficas estavam relacionadas a esse comando, mas com o comando Anchor a gente pode usar outras direções, como as setas direcionais, como up, down, left, right. E é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente vai modificar esse elemento aqui do voltímetro e colocar aquele elemento onde a gente pode trabalhar melhor com as ligações dele. Rmeter lá. Eu vou colocar um nome nesse elemento, eu vou botar um N igual a RM, que está o ponto, né, M, e aqui eu vou colocar a direção desse elemento, que vai ser o que? Meu elemento, né, eu vou pegar a parte central dele, center, e agora a gente coloca o nosso node, anchor, igual a center, abre parênteses, fecha parênteses, e vou colocar um nome aqui, vou colocar o V de voltímetro. Vamos compilar. Aí resolvemos nosso problema e colocou o nosso voltímetro na posição que a gente quer. Esqueci de fazer uma coisa, que era definir a cor desse voltímetro aqui, né? O preenchimento dele. Define color. Vou botar a cor marrom, RGB e a numeração. Vou aqui no Paint, editar cores, marrom é esse, 215, 107, 0, 215, vou lá embaixo no programa, aqui nos conchetes do nosso elemento, vou colocar mais uma opção, vírgula, fio marrom, compilando, não ficou na cor que eu esperava, será que eu coloquei a numeração certa? 215, 107, compilando, agora sim está na cor que eu quero. Agora eu vou indicar a tensão de saída aqui, que também faz parte do circuito 2. Tem todas as direções que a tensão pode ser demarcada no circuito. Então vamos lá, faz também parte da minha dica 3 aqui, indicação de tensão, basicamente é V igual. Se eu quero mais pela esquerda e o menos pela direita. É o que a gente quer, né? Mais em cima e menos embaixo. Então em D e G, bem aqui no Draw Open, que é o circuito aberto, né? E aqui eu vou colocar um V igual V0. Aqui é isso, compilando. Aí, o que está faltando aqui só no nosso circuito são os nós abertos aqui. Então vamos lá. Aqui no Open ponho O minúsculo traço O. Vai ficar um nó aberto aqui e um nó aberto aqui. O fio é inexistente, né? Porque é um circuito aberto, mas ali a gente tem que colocar certinho. Compilando isso aí. Agora aqui no segmento H e K. H e H, em H é o nó e o fio, e em K também é nó e o fio. Compilando, perfeito. Por fim, o nosso circuito ficou dessa maneira aqui, circuito A e o circuito B. Então, esse vídeo é o último vídeo da série de circuitos elétricos em corrente contínua. Os próximos 4 vídeos serão sobre circuitos elétricos em corrente alternada. Espero que tenham gostado dessa série. Até a próxima!